Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do professor Jerônimo, com J, como você já sabe. Hoje vamos tratar então novamente de um assunto bastante interessante que tem sido muito requisitado aqui no site, motivo de muitos comentários, que é a danada da questão da liderança. Mas eu quero abordar aqui um artigo que saiu há algum tempo atrás na Harvard Business Review. E esse artigo foi escrito por dois autores renomados, o Robert Golf e o Gareth Jones, e que tratavam de alguns mitos da liderança. Então eu vou colocar esses 4 mitos aqui um a um e nós vamos comentar para ver de fato o que é que nós podemos concluir a respeito, qual foi a conclusão dos autores e como é que isso de alguma maneira pode te ajudar a melhorar o seu perfil, o seu nível de liderança, onde quer que você esteja. Muito bom. Então, o primeiro mito que foi questionado pelos autores, depois de uma pesquisa que foi feita com alguns milhares de líderes de médias e grandes empresas dos Estados Unidos, os 4 mitos foram colocados pelos autores, discutidos, e nós vamos ver quais foram as conclusões de cada um deles. Primeiro mito da liderança. Todos podem ser líderes? Essa foi a pergunta que o Golf e o Jones fizeram para alguns milhares de líderes nos Estados Unidos, e chegaram à seguinte conclusão: nem todas as pessoas podem ser líderes. Primeiro, porque não reúnem as características mínimas necessárias para a liderança. Segundo, porque não foram preparados para a liderança, muitas vezes foram largados, foram jogados num cargo que muitas vezes não tinha a menor situação de como isso funciona. Uma coisa é você ser subordinado, você trabalhar em par, você trabalhar sozinho. Outra coisa é você ter que lidar com gente. E isso não são todas as pessoas que reúnem essas condições, essas competências, essas habilidades para lidar com gente. Terceiro ponto é que, de fato, algumas pessoas nem querem ser líderes. Ou seja, elas passam a vida toda querendo fazer aquilo que elas sabem de melhor, que muitas vezes é ser um técnico, é ser uma pessoa administradora, porém voltada mais para a gestão técnica do negócio e assim por diante. Portanto, essa questão de que todos podem ser líderes, segundo os autores, já foi quebrada. Ou seja, nem todos podem ser líderes. A segunda importante questão que eu deixaria aqui para você ir pensando também é a seguinte: será que todos os líderes levam a resultados? Qual foi a conclusão dos autores? Nem todos os líderes levam a resultados, por várias razões também. Primeira delas, se assim fosse essa máxima real, verdadeira, as empresas em geral não quebravam. Segundo ponto, se assim fosse verdadeiro, as empresas públicas seriam uma maravilha. E terceiro ponto, se assim fosse verdadeiro, de fato, todas as empresas só teriam resultados positivos. Ou seja, quem é que quer que uma empresa quebre? Porém, lembre-se, nem todas as circunstâncias estão sob o controle do líder. Existem os chamados eventos externos, aqueles que influenciam diretamente na maneira como você lidera, porém que são afetados de uma maneira geral para todas as empresas. O mercado inteiro sofre com isso. Uma ingerência do governo, uma mudança brusca da economia de mercado, coisas que você não tem tanto controle, embora você se previna, embora você faça planejamento e assim por diante. Portanto, nem todos os líderes levam a resultado. Terceira pergunta intrigante dos autores, que eu coloco aqui também para a gente ir pensando: será que todos os líderes que chegam ao topo são de fato líderes? Muito interessante essa questão, porque a gente sabe, pela prática, pela experiência, o que é que acontece em muitas empresas. Então a conclusão foi parecida: nem todos os líderes que chegam ao topo são líderes. Se assim fosse, tudo seria maravilhoso. Ou seja, seria por mérito, por esforço, por empenho, dedicação, por resultado propriamente dito. Porém, isso não é verdade. Muitos chegam por indicação, por parentesco, por apadrinhamento, por politicagem, por conchavos e, obviamente, há aqueles que chegam por mérito, por empenho, por dedicação. Entretanto, se a gente for fazer uma análise geral, principalmente nas empresas pequenas, nas médias empresas, nas empresas familiares, de maneira geral, nem todos os que chegam ao topo são líderes de fato ou que conquistaram aquela posição. E a quarta e última pergunta, que é um outro mito interessante que eles avaliaram no artigo também, é a seguinte: todos os líderes são coaches ou grandes coaches ou bons coaches? Não.
A conclusão também foi que nem todos os líderes são grandes coaches. O que seria esse coach? Aquele líder que sabe fazer perguntas, o que eu chamo de perguntas poderosas, que conduzem de uma maneira que as pessoas têm prazer, satisfação em trabalhar com ele, em trabalhar para a empresa. Pessoas que, além de coach, são instrutores, professores, treinadores, ou seja, pessoas que fazem as outras pessoas crescerem. Muitos líderes estão na posição porque de alguma maneira conquistaram aquilo, só que no momento em que tem que se transmitir, ensinar, fazer as pessoas crescerem, se esforçarem por mérito, por esforço próprio, infelizmente não conseguem fazer isso. Então as 4 questões, os 4 mitos foram derrubados por Robert Golf e Gareth Jones. Eu vou deixar aqui um link para você ler o artigo completo, porque de fato essas questões são intrigantes. A gente parte sempre do pressuposto que se é líder, atinge o resultado, chegou ao topo porque realmente foi por mérito, que é um bom coach e principalmente que todos podem ser líderes. Infelizmente, isso não é verdade. A questão é como é que você se enquadra neste conceito de liderança, como é que você se vê com relação a esses mitos. Lembre-se sempre das frases que eu não me canso de repetir aqui, do Tom Peters e do Rancharan. A primeira delas, para a gente refletir, Tom Peters: chegar ao topo é fácil, difícil é conquistar o respeito do grupo. E a do Rancharan é super bacana também, e aqui vai para você em primeira mão. Os líderes conseguem o comportamento que demonstram e toleram. É simples assim. Quer ser um líder por excelência? Continue aqui conosco no nosso canal e aproveite semanalmente as nossas dicas sobre liderança, empreendedorismo, gestão e assim por diante. Ok? Obrigado por assistir, obrigado por curtir, compartilhar e se ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade e nos acompanhe aqui pelos próximos 50 anos. Muito obrigado e que você seja o melhor líder que eu puder encontrar ao longo das minhas andanças. Até o próximo vídeo.